Dá para pular muito na zebra. O risco é acertar a parede. Assim é o Canadá. Aí, portanto, a volta do nosso Fórmula 1 virtual. E o Léo Batista, que é bom de braço, andou forte e deve ter virado abaixo de 1:14.942, que é a pole position do ano passado, do Fernando Alonso. Pisou fundo aí o Léo Batista. Muito bem, já já o treino vai começar, você sabe. Mais do que nunca esse ano, a pole position tem se mostrado fundamental. Em alguns circuitos, mais do que em outros. Aqui tem ponto de ultrapassagem, mas não é fácil. Mas aqui tem uma vantagem. Não tem curva de alta levanta da reta. Então você não precisa tanto de aerodinâmica na curva. Dá para você entrar mais coladinho e dividir a freada lá na frente. Vamos esperar que isso possa acontecer, principalmente se a Ferrari do Felipe Massa não largar na primeira fila. O treino começa, você sabe, aqueles 12 minutos, e aí 6 carros dançam. Mais 12 minutos e mais 6 dançam, e os 10 vão para a disputa da Super Pole Position. Reginaldo Leme, parecia que você estava adivinhando quando você chegou a escrever, chegou a falar. E se a McLaren melhorou tanto que andasse na frente em Montreal, no Canadá? Por enquanto está acontecendo. Boa tarde, amigo da Globo. Eu pensei nisso apenas como um receio que a Ferrari pudesse estar vivendo, e a coisa se consumou, pelo menos nos treinos, em que o Alonso foi mais rápido em 2 treinos e o Hamilton no outro. Agora, em condição de Ferrari, em condição de corrida, eu ainda acredito bastante na Ferrari. Você falou da importância da pole. A importância da pole tem se registrado esse ano, um ano em que nos 5 grandes prêmios disputados, quem ganhou a corrida foi aquele que completou a primeira curva em primeiro lugar, só que no Canadá, isso contraria um pouco a estatística do Canadá. Nos 10 últimos anos, apenas 3 vezes o pole position ganhou. Mas é uma pista apertada. Permite ultrapassagem, sim, mas não é muito fácil. Muito bem, aí os carros já estão na pista, começando o treino. Nós temos aí agora os 12 minutos. Quando eu disse 12, você deleta, são 15. E nós vamos agora para os 12 minutos. E nós temos o Dave Coulthard, da RBR. É o primeiro a abrir uma volta rápida. Você vai acompanhando o Dave Coulthard. Quando eu vou pedir para o Luciano Burti, à medida que o outono vai terminando e o verão vem chegando, as paineiras vão soltando essas painas assim. Isso, para quem tem alergia, é uma coisa espetacular. Para quem tem alergia, é um passaporte para o hospital. À medida que o outono vai terminando e o verão vem chegando. Luciano Burti, o que aconteceu? Tá certo, aqui não tem curva de alta. Então quer dizer que a maior distância entre eixos da Ferrari não faz diferença. Mas a Ferrari tinha... Você já aproveita quando falar, já fala desse Team Radio também. Falando dos freios, ali tem a equipe. Tá com problema de freio. Nada importante, então já tá com problema de freio ali, dizendo que tá com um probleminha de freio. Então não tem curva de alta, como tem em alguns outros circuitos, para a maior distância entre eixos da Ferrari valer. Mas também não é Mônaco, para a menor distância entre eixos da McLaren valer. A Ferrari tinha o melhor aproveitamento de reta, melhor aproveitamento aerodinâmico que a McLaren. O que será que aconteceu? Nas suas andanças por aí, o que será que aconteceu? Boa tarde a todos. Olha, Galvão, é difícil de explicar, porque sem dúvida era muito esperado que a Ferrari tivesse uma vantagem, como você explicou agora há pouco. Foi sempre um carro mais rápido de reta, por uma ótima eficiência aerodinâmica. Então, com as retas longas aqui do Canadá, né, a gente esperava que o Felipe tivesse em condições de estar dominando os treinos. E na verdade, a McLaren tem dominado. A Alonso, principalmente, tem sido mais rápido, mas o Hamilton muito bem. Desde o primeiro treino aqui, é uma pista que ele não conhecia. E já na terceira volta dele na pista, que era, né, uma pista nova, ele já era um dos mais rápidos. Então também mostra todo o talento do novato Hamilton. Mas a McLaren achou alguma coisa, porque justamente no último setor, que é o terceiro setor, que é a reta mais longa, é onde eles levam a maior vantagem. Ou seja, eles conseguem ter
uma grande vantagem em cima da Ferrari, onde era o ponto forte, que era linha reta e alta velocidade. Então, não acredito que seja em motor, porque o motor, como a gente sabe hoje em dia, ele chama de motor congelado, né? Não pode ter um grande desenvolvimento durante o ano. O Kovalainen acabou de bater, já perdeu a asa traseira. Já tinha batido no treino de ontem e bateu mais uma vez agora, então tá ficando difícil para ele. Aqui, se esperar que Mônaco se batesse aqui também, mas aqui acho que bate até mais do que lá. Porque aqui se anda mais rápido e tem sempre um muro pertinho. E bandeira vermelha, Galvão. A bandeira vermelha o treino vai parar porque ele deve ter largado um pedaço, largou toda a parte traseira pelo caminho, olha só. Os detritos aí, ó. Tem que limpar a pista. E então a McLaren deve ter conseguido alguma vantagem aerodinâmica, tá? Porque, como eu disse, se eles conseguem ser mais rápidos justamente em linha reta, que é esse último trecho, chegavam a ser 3 décimos mais rápido da penúltima curva até a linha de chegada. Então, na minha opinião, é alguma coisa aerodinâmica. E a aerodinâmica a gente sabe que é uma evolução constante na Fórmula 1 e provavelmente no túnel de vento. Não foi nem na pista que acharam, foi no túnel de vento, então isso mostra o grande empenho da equipe inglesa para esse campeonato. Ele vai perder o pneu traseiro direito, ó. Pelo jeito que vai perder o pneu traseiro direito. Ele bateu o lado direito, quebrou ali a suspensão traseira, largou toda a parte traseira do carro. O Kovalainen tá ficando numa situação difícil porque já não vinha andando bem e agora tem errado muito. Então tá ficando complicada a situação dele. Isso aproxima cada vez mais o Nelsinho Piquet de um carro da Renault. É aquilo que eu dizia, a possibilidade de que tenhamos um Piquet e um Senna na pista aumenta cada vez. Do Nelsinho Piquet pro próximo ano. Olha aí a batida dele, ó. Bateu, foi forte, viu? Bateu com gosto. Perdeu ali a traseira do carro e bateu com gosto. Olha só de novo, a zebra. Pisou na zebra demais com a roda dianteira esquerda, a zebra jogou ele na parede. É o que acontece em Mônaco. Mas aquilo que eu dizia, Reginaldo, aqui a velocidade é muito maior do que Mônaco. E aqui também, quando você pisa na zebra por dentro, ela joga você para fora, como em qualquer lugar. A zebra aqui é mais alta, joga mais para fora. Só que do lado de fora não tem caixa de brita, do lado de fora tem muro. Para uma pista de rua, digamos assim, que é dentro de um parque, claro, diferencia de Mônaco, das ruas estreitas de Mônaco, de cidade. Mas para uma pista de rua, ela é muito veloz, é 206 km por hora de média em condição de treino. E as zebras também são as mais altas de todas as outras pistas. São muito altas, tanto que em alguns trechos, você passando em cima da zebra, ela te joga em cima do muro, como foi nesse lugar do Kovalainen, e principalmente aqui na frente da gente, na última chicane, que é a entrada do box, que você vai ver quantos carros vão passar ali pertinho daquele muro. Aquele muro que antigamente já deixou 6, 7, 8 pilotos fora da corrida num mesmo grande prêmio. Hoje não. Hoje até se afastou um pouquinho o muro, meteram lá pneus e tudo mais, mas ainda assim esse muro é uma ameaça. Mas você dizia quanta gente vai passar perto do muro? Eu estou apostando que alguns vão ficar no muro. Entre o treino de hoje e a corrida de amanhã. Olha só. A zebra jogou ele para fora, perdeu o carro, o Burti não tem o que fazer, virou passageiro. Exatamente, a gente viu ontem o Adrian Sutil, hoje de manhã o David Coulter também pegando a zebra assim e o carro saindo do chão. Esse é o homem que pode perder a paciência com o Kovalainen e promover o Nelsinho Piquet a titular da equipe Renault. Aqui é o Flávio Briatore, que não costuma ter muita paciência com o piloto, não. Então, e o grande problema é esse. Aqui você escapou um pouquinho da pista, não tem área de escape, tem muro. Como você dizia, Galvão, é praticamente uma pista de rua. E por isso na corrida, Montreal é sempre um GP com às vezes até 2 ou 3 intervenções de safety car, porque o carro assim que bate, bloqueia a pista. Você correu aqui? Corri aqui em 2001. Uma vez só? Isso. Bateu? Não, cheguei em 8º. Então foi bom. Marcou ponto. Então eu vou te dizer uma coisa, o Burt falou... Não marcou não, que naquela época só marcar a ponta até sexto. Maldade com ele. Foi sétimo Zonta, eu 8º, se não me engano, o Bernard de 9º. O Burt falou de safety car. Ele está reiniciado agora e lá vem o Felipe Massa. Então vai aí um número. Nos últimos 10 anos, os 10 GPs, 12 vezes entrou o safety car. Então em uma ou outra corrida, mais de uma vez. Galvão. Diga lá, Carlos Gil. Boa tarde, Galvão, Reginaldo, Burt, a todos os amigos do Brasil.
Em relação à Renault, não é só o Nelson Piquet que pode ser um piloto que venha a ter uma chance na equipe do Flávio Briatore. A Renault, ela leva o nome de uma montadora francesa, mas não é 100% francesa. A parte da estrutura da equipe fica na Inglaterra, mas enfim, a parte francesa da Renault tem um desejo muito grande de contratar o Sébastien Bourdais, que é um piloto francês que foi muito bem nas divisões de acesso, vamos dizer assim, à Fórmula 1, um piloto de destaque, jovem, e a França há algum tempo não tem um piloto de destaque na Fórmula 1. O Sébastien Bourdais está correndo nos Estados Unidos hoje, é um nome que povoa os sonhos aí de alguns dirigentes da Renault também. É a esperança francesa nesse momento, né? Porque ele foi bem nas divisões de acesso, como disse Carlos G, muitíssimo bem nas corridas nos Estados Unidos. Ele é um piloto considerado muito talentoso, mas dizem que já tem praticamente acertado com a Toro Rosso. Lembrando que o empresário dele é o Nicolas Todd, filho do Jean Todt, e na verdade esse contrato com a Toro Rosso ainda não é confirmado. Vamos ver se a Renault leva vantagem. Com a STR, vamos ver. Aí reiniciada o treino e o Felipe Massa vai para a pista. A melhor volta por enquanto é do Fisichella, o companheiro do Kovalainen. O Fisichella fez 1:17.860. O Trulli tem 1:18.410. O Scott Speed 1:18.626. Isso quer dizer que todo mundo vai baixar dali. Lembrando que o treino pela manhã, 1:16.071. O tempo do Lewis Hamilton. E aí o Felipe Massa. Agora, do Felipe pode sempre se esperar uma volta mágica que lhe dê a pole position. Não tá fácil, porque a McLaren foi meio segundo mais rápido que a Ferrari ontem e meio segundo mais rápido que a Ferrari hoje, 4 décimos hoje. O Felipe já passa com sobra aí, vem no hairpin, vem para a parte final da pista, aí ele acelera, vem uma parte de 7ª marcha, motor cheio, e ele vai chegar exatamente para a freada da chicane, bem à frente de onde nós estamos. Aí ele vai trazer, reduzir, vai trazer para a primeira. Tome marcha para baixo, aí fez, passou. Esse é o muro, olha como passa perto. E vem ali para fechar o tempo, para fechar a volta. Ele já faz 1:17.236. Mas esse tempo o Alonso já vai baixar também. 1:17.236, ele foi 6 décimos mais rápido que o Fisichella. O Alonso já vem para casa de 16. Olha como está sobrando a McLaren, olha. Está sobrando a McLaren. E de pneu duro ainda. E de pneu duro. Tem mais tempo para vir aí. Passou por nós aqui. Passou pertinho do muro. E vem para fechar a volta. Na casa dos 16. 1:16.562. Com extrema facilidade, com simplicidade. Botou 6 décimos em cima da Ferrari do Felipe Massa. A McLaren, ela achou uma mágica. Aí você vai ver o Nick Heidfeld, da BMW, errou. A BMW, de forma surpreendente, não está bem esse fim de semana. É uma corrida com surpresas. E aí o Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton que o... Vamos ver aí. Passou. 1:16.576. O Alonso fez 1:16.562, o Hamilton 576. O Raikkonen, que tem sido mais rápido que o Felipe aqui, em todos os treinos. O Raikkonen faz 1:16.945, mas o Felipe tem 1:16.756. Nesse momento, o Felipe é mais rápido que o Raikkonen, mas tem sido assim, as duas McLarens e as duas Ferraris. Sobre o Hamilton, um cidadão chamado Jacques Villeneuve, mas para falar português claro, meteu a boca no Lewis Hamilton. Disse que ele é um perigo na pista, que ele é um perigo largando. Ele se especializou, depois de ter sido campeão do mundo, mais do que piloto, ele se especializou em falar besteira. Falou, tanto se especializou em falar besteira, que o principal jornal aqui de Montreal, ontem, tem uma crônica de uma página inteira de um colunista respeitável, que tem uma frase curiosa, que disse, depois dele ter se mostrado o primeiro piloto da Fórmula 1 com a cabeça livre, aberta, para dizer o que pensa, dizer que os pilotos de Fórmula 1 são muito robotizados, presos a contratos, ninguém pode dizer o que pensa, que no começo era legal, mas depois, segundo esse colunista canadense, ele falando de um canadense, ele desenvolveu uma patologia
de só falar besteira. Isso o colunista canadense falando de um piloto canadense. Onde está com a cabeça? Ele está quieto, ele já saiu da Fórmula 1, ele já parou. Aí ele vem para falar daquele que vem sendo o grande sucesso do ano, que é o Lewis Hamilton. Não, ele é um perigo. Como se ele não fosse, ou não tivesse sido, a ponto dos pilotos terem, durante um certo tempo, chamado o Villeneuve de chinquene ambulante. Aí o Alonso, 1:16.562, o Hamilton 1:16.576, Felipe Massa, Raikkonen, Kubica, Mark Webber, Heidfeld, Davidson, Fisichella e Barrichello na 10ª posição. O Barrichello está ali, sustentando a 10ª posição. E o Jason Button, agora o Barrichello é 11º. E o Jason Button é 12º. Rubinho 3 décimos mais rápido que o Jason Button. Rubinho tem sido sempre mais rápido que o Jason Button. Olha a zebra o que faz. E olha onde passa, ó. Essa o Mark Webber passou a meio dedo do muro. E é bonita essa câmera colocar. Olha onde passa. Daí para largar a roda aí é uma bobagem. Aí o Wurz. Até Schumacher já ficou nesse muro durante uma corrida. É verdade. Olha o Raikkonen. 1:16.468. Olha o Raikkonen, arrumou uma grande volta aí, 1:16.468. Olha, pra você ter uma ideia, o Raikkonen no treino, quando eles preparam o carro para esse treino, aí tá de pneu macio. O Raikkonen virou 1:16.459, agora ele virou 1:16.468. Tá num bom fim de semana o Raikkonen, vai dar trabalho pro Felipe também. É verdade, ele tem andado melhor do que nas últimas corridas, mas a única coisa assim que não está fazendo muito sentido no acerto do carro da Ferrari é que você vê que o Raikkonen conseguiu fazer o tempo apenas na 3ª volta do pneu, que não é o ideal para classificação. O ideal é você sair do box com o mínimo de combustível e já conseguir o tempo na primeira volta, coisa que a McLaren tem conseguido. Mas a Ferrari até agora, principalmente com o Raikkonen, não tem feito isso. Veja que o Alonso e o Hamilton deram apenas 3 voltas, ou seja, entraram para aquela primeira volta de aquecimento dos pneus, marca o tempo e a volta de volta para casa. O Felipe Massa deu uma a mais, 4 voltas. E o Raikkonen fez 6. E aí o Kovalainen volta, a equipe, a suspensão resistiu então, de forma inexplicável. E tá aí o Kovalainen. Foi só asa traseira. Foi muito rápido. Trabalhou muito rápido. Ele tá aí, ele ainda vai ter direito a mais uma volta, ó. Agora, quando a gente diz que é diferente, que a gente diz que é diferente, que é estranha a suspensão ter resistido, porque apesar de usar o que existe de mais moderno no mundo, o ponto mais frágil de um carro de Fórmula 1 é sempre a suspensão. Tocou, quebra. E ali resistiu. Deu para ver o Coulter mais uma vez passando reto aqui na chicane, porque justamente ele tem aquele problema de freio que ele já reclamou, então dificilmente ele vai conseguir entrar aí. E nesse momento ele tá. Mas acho que vai perder agora. Ele vai perder. Nesse momento ele tá fora, o Jason Button tá fora também. O Kovalainen entrou. E o Rubinho tá no limite. Exatamente porque o Kovalainen entrou. Conseguiu o 13º tempo. Aí o Jason Button. Olha, o Jason Button se entrar agora, põe o Rubinho para fora. Mas o Rubinho também tá numa volta que é a melhor dele. O Rubinho tem 17,9, o Jason Button tem 18,2. Os dois estão no limite do treino, brigando para ver qual é a ronda que fica. Vamos olhar aqui. Barrichello, primeira parcial igual. 24,7. Rubinho 1/10 mais rápido. Rubinho pronto, foi para a 7ª posição. Isso quer dizer que o Jason Button vai estar entre os 10 também. O Rubinho está apenas 1/10 mais rápido na volta. Olha lá. 13º, hein? E o Kovalainen está para fora e o Coulter está para fora também. E o Ralf Schumacher entrou. Excelente o desempenho do Rubinho esse final de semana com o carro que ele tem, né? Constantemente aí entre os 8 primeiros. Olha aqui, quando eu disse que o Ralf Schumacher estava, esquece porque o Ralf Schumacher saiu porque o Speed entrou. E o Sato entrou também. Estão fora nesse momento. Anthony Davidson, Ralf Schumacher, Kovalainen, que ficou fora já. Foi para os boxes. O Wurz. É brincadeira?
Tá fora. Qual o Williams? O Sutil e o Albers, tudo bem. Olha só o Rosberg em 8º. Olha, isso tem acontecido. E o Wurz fora. O Wurz fora, andando mal, isso tem acontecido. E o Rosberg se descobriu de novo na Fórmula 1. O Rosberg tem feito os últimos 3 grandes prêmios, ele tem se dado muito bem, inclusive marcou pontos em Mônaco. Olha só. Fora Anthony Davidson, Ralf Schumacher, deve ser o último ano do Ralf. Kovalainen, Alexander Wurz. Teoricamente tem uma vaga na Williams e tem uma vaga na Renault para a próxima temporada. Teoricamente tem. E uma na Toyota também. Porque depois o Sutil e o Albers são carros da Spyker. É normal que seja. Na Toyota se fala até em ser antes do final da temporada que eles vão agradecer os anos de serviço prestados do Ralf Schumacher. Então o Raikkonen foi o mais rápido. Estão fora Davidson, Ralf Schumacher, Kovalainen, Wurz. Surpresa isso, né? Uma Renault e uma Williams. Depois Sutil e Albers, normal, as Spykers fora, lotado, céu azul. Temperatura 25 graus, voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Quem mais usa celular está com a TIM. A TIM é líder em tecnologia GSM. A TIM é a única presente em todos os estados do Brasil. E só quem tem o melhor assume a liderança. TIM, a líder de mercado no Brasil. Mude para a TIM. Use a nossa tecnologia para viver melhor. TIM. Viver sem fronteiras. Ei, você que vai ser pai de trigêmeos. Você que sai de férias hoje. E você aí que deu uma cantada e funcionou, hein? Você que entrou na faculdade aos 40. E você, 35 anos, mas deram 25. É, vocês todos. Hello! Vocês ganharam o dia. Ou seja... Cerveja. Cerveja! Nova skin! Beba com moderação. A tecnologia Petrobras é testada nos mais modernos laboratórios do mundo. As pistas. Mas não é qualquer pista, né? Amigo, oi, isso aqui é um centro de pesquisa. Tecnologia Petrobras, a única no Brasil testada e aprovada em condições extremas pela equipe AT&T Williams F1, das pistas mais exigentes do mundo, para você usar no seu carro. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Você quer segurança? A Renault faz. Quer facilidade? A Renault faz. Quer mais? A Renault faz. Clio 1.0 sem entrada, com parcelas a partir de R$ 398. Megane Sedan com airbag duplo e ABS de série, taxa de 0,79. Scenic Kids com rádio CD, DVD player e kit de filmes grátis, taxa de 0,79. Quer mais? Revisão preço fechado a partir de R$ 119. Aproveite! Você quer viver bem e deixar um planeta legal para as próximas gerações? A palavrinha mágica, eu acho que é reinventar. É viver diferente, consumir diferente, produzir diferente. Mudar. Pensar coisas novas, pensar pra frente. Acho até que reinventar a forma de ser banco. Fazendo negócios onde todo mundo ganha. É hora de reinventar. Vem com a gente. Banco Real, fazendo mais que possível. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando ao vivo. Isso aí isso é o canadense quando o sol aparece. Quando o sol aparece, eles ficam assim, olha só. Pouca roupa e felizes da vida, saem da toca, digamos assim, né? Porque aqui o frio é cruel a maior parte do ano. Aí você vê 50 graus de temperatura da pista, 26 graus a temperatura ambiente aumentou, foi para 26 graus. Ontem fez 30. Resultado da noite, uma pancada de chuva, tipo aquela chuva de verão que você está acostumado no Brasil. E aí a arquibancada lotada, é um sucesso o Grande Prêmio do Canadá. É um sucesso. Poucos lugares, talvez seja o lugar onde mais tenha presença da Fórmula 1 nas principais ruas, em todas as lojas, em todos os bares, por todas as partes tem alguma placa, tem algum cartaz. Chega a ser mais do que a Austrália. E sempre essa frasezinha aí na posição de largada.
saudando Gilles Villeneuve, o pai do Jacques Villeneuve, que andava mais que o Jacques Villeneuve, falava muito menos besteira que o Jacques Villeneuve, que é um ídolo da Ferrari até hoje, morreu pilotando uma Ferrari no Grande Prêmio da Bélgica, num acidente no treino, tocou no Jochen Mass, um acidente terrível, e dá o nome a esse circuito. É o circuito Gilles Villeneuve, na Ilha de Notre-Dame, aqui em Montreal. 34 dias para os Jogos Pan-Americanos. A tocha pan-americana já anda pelo Brasil. Está lá em Salvador, na Bahia. Estar em Salvador é sempre um privilégio. E esse privilégio quem está tendo hoje é a Mariana Becker. Diga lá. A chama pan-americana chegou cedo a Salvador às 7h30 da manhã. Às 11h15 saiu para o revezamento, já pelas mãos de Acelino Freitas Popó, 4 vezes campeão mundial, prata nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata. Popó, qual é a grande diferença? Você que já correu com a tocha olímpica no Rio de Janeiro e agora correu com a tocha pan-americana aqui em Salvador. Estar em Salvador, estar em casa, o público assim que me conhece bastante, é emocionante, né? No Rio foi uma emoção muito grande para mim. Ser um dos condutores da tocha. Aqui eu fui o primeiro a conduzir a tocha, como embaixador também da tocha pan-americana aqui em Salvador. Fiquei muito feliz. Você vê de alguma forma diferente hoje os Jogos Pan-Americanos, já que você não vai competir? Na minha época foi muito diferente, até porque a situação que eu vivia, o local que eu morei, no Pedro del Antônio, lá em São Paulo, debaixo de arquibancada, para mim foi muito difícil. Hoje em dia não, hoje em dia os atletas têm fisiologista, nutricionista, tem salário, naquela época eu não tinha. Então hoje é muito mais fácil conseguir uma medalha do que aquele tempo que eu consegui há 12 anos atrás, uma de prata. Pressão maior aí do campeão em cima dos boxeadores do Brasil nesses Jogos Pan-Americanos. Mariana Becker de Salvador, Bahia. Aí. E tava chovendo, hein? Chovendo em Salvador. É dia especial. É homenagem para a tocha pan-americana. Passando por Salvador. Tá aí o Raikkonen, que foi o mais rápido nesta primeira parte do treino. 34 dias para que o esporte das Américas se apresente no Rio de Janeiro nos Jogos Pan-Americanos. É aquilo que... Jogos para uma vida. Feliz daquele que pode estar presente a 2. Eu pude estar nos anos 60 nos Jogos em São Paulo. E vou agora estar trabalhando. Estava lá como um garoto apaixonado por esporte. E agora vou estar trabalhando nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Aí é um privilégio grande você poder estar em 2 Pan-Americanos no seu país. Mas se o seu caso é só esse, curta esse, porque é uma coisa especial. Vamos lá, para o segundo treino. Eu diria que o Coulthard, o Mark Webber. Segunda parte do treino, quem mais? O Liuzzi, o Speed e o Sato são seríssimos candidatos para que não estejam na disputa da Superpole. Você inclui alguém aí, Reginaldo? Ou salva a pele de alguém? Olha o Felipe Massa aí. Tem uma briga dura aí. O Rosberg é um cara que tem evoluído bastante, deve estar entre os 10. Que é uma façanha, porque a Williams não está lá essas coisas, embora tenha evoluído o carro. Mas tô impressionada com o rendimento da Honda. Mas a Honda eu não acredito no Button nessa segunda parte. O Rubinho é um piloto que sempre se deu muito bem aqui, há 5 pódios já em 14 vezes que ele disputou, 3 vezes foi segundo, 2 vezes terceiro, e quando terminou a corrida foi no mínimo 7º colocado. Reginaldo, ele é o piloto da atual Fórmula 1 com o maior número de pódios e maior número de pontos também no Canadá em atividade. Você viu o Felipe Massa, agora você está vendo o Alonso, Grande Prêmio do Canadá, que completa 40 anos. Ele começou no circuito de Mosport Park e depois, já do primeiro ano dos anos 80, já se transferiu aqui. E o Coulthard ou continua problema com os freios ou não se achou na pista. Andando mais fora do que dentro. É bonito, o Grande Prêmio é bonito sem dúvida nenhuma. Acho que rivaliza com o Austrália no Grande Prêmio que mais envolve uma cidade. Mas acho até que aqui envolva mais a cidade do que o Grande Prêmio em Melbourne. Exatamente porque ele é numa época em que o tempo melhora, a temperatura sobe. Então as pessoas vêm para a rua com alegria realmente. Você viu aí como o que aconteceu com o Coulthard?
se nós estamos agora com mais 25, no inverno a temperatura vem a menos 25. E tem uma cidade, como eu dizia, praticamente uma outra cidade embaixo da cidade de Montreal. Cada estação de metrô, os principais hotéis, tem shopping subterrâneo, tem restaurantes subterrâneos. Porque ninguém suporta a temperatura dos 25 graus abaixo de zero, 25, 30 abaixo de zero. Então, em 1978, o Grande Prêmio deixou de ser em Mosport Park e veio aqui. 2 anos, exatamente 2 anos depois da Olimpíada. Galvão, eu vi agora há pouco a imagem do box da McLaren e lembrei de uma coisa até interessante. O Ron Dennis, como a gente conhece muito bem, vocês conhecem até mais tempo, ele mal dá bom dia, né? Ele mal cumprimenta as pessoas que passam pelo paddock, por mais que sejam pessoas que ele conhece de muito tempo. A não ser que ele tenha algum interesse comercial. Exatamente, mas isso que eu ia falar agora. Na quinta-feira, quando eu saí para jantar com o Rubens e com alguns amigos, a gente encontrou com o Ron Dennis no restaurante e ele, por iniciativa própria, veio brincar com a gente, falar com a gente. Então isso acho que mostra muito bem o que a gente falou no comecinho, do ótimo momento que a McLaren vive, de estar conseguindo fazer o que era inesperado, a ponto de até o Ron Dennis conseguir ser simpático. Então eu fiquei até surpreso com essa atitude dele nessa semana, foi bem diferente. Não, mas talvez pouco encontro seu com o Ron Dennis em algum lugar para jantar, porque o Ron Dennis é essa coisa, essa caixa preta impenetrável no circuito. No jantar, ele chega meio antipático, mas sai gentilíssimo. Muito bem, vamos lá com o treino. Restando 8 minutos e 45. Aí com os pneus macios, o Mark Webber. Fisichella 1:16,6. Garantiu o lugar dele. Tá fazendo o lugar dele o Fisichella, fazendo o trabalho dele. A Renault não tem um grande carro, ele vem de 4º lugar do Grande Prêmio de Mônaco. Tá fazendo o trabalho dele. Olha o Mark Webber, 1:16,2. Mas é o tal leão de treino. É o leão de treino, Mark Webber. Gostaram lá, ó. Mark Webber é o mais rápido, Fisichella é o segundo, Trulli é o terceiro. O Sato. Olha o Sato aí, ia dizer, o Sato andando bem. É 1:17,19. Mas aí travou o dianteiro nesse ponto. São vários pontos da pista em que você chega com muita velocidade, tem uma redução e uma freada muito forte. Você trava o pneu, não consegue mais fazer a curva. Você chega de 250 para fazer uma curva a 80, 90. Felipe Massa está na pista. Rubens Barrichello também. O Raikkonen não. Vamos ver aqui o Alonso. Não foi para a pista ainda. É a confiança que tem aí. A McLaren entrar e fazer o tempo. Nico Rosberg, que como disse o Reginaldo, estreou com um 5º lugar do Grande Prêmio do Bahrein no ano passado. Pintou estrela. Veio de campeão da GP2. Passou por um momento difícil de adaptação e volta a se achar na Fórmula 1. Volta a ser o piloto extremamente veloz e talentoso que foi na GP2. Também vale lembrar que o orçamento da Williams é pequeno, pouco acima dos 100 milhões de dólares, pouco acima dos 200 milhões de reais. E com esse orçamento pequeno para a Fórmula 1. E lá vem o Hamilton, Galvão. E o carro melhorou. E o Nico Rosberg melhorou com o carro. Aí Raikkonen e Hamilton. Você vê na comparação com o companheiro, o Wurz, que antes de ir para a Williams tinha feito um grande trabalho como piloto de teste da McLaren. Ele está dando um passeio no Wurz. Olha o Hamilton. 1:15,486. Temporal, até agora o melhor tempo era 1:16,0. Absurdo de bom esse tempo do Hamilton. Esse rapaz não conhecia o circuito do Canadá até chegar aqui na sexta-feira. Não, ele é extremamente talentoso. Ele é extremamente talentoso, mas a McLaren, ela está numa fase. Ele fez mais de 1000 voltas no simulador do Grande Prêmio. Olha o Felipe, 1:16,1. 1:16,1. E quando eu digo que a McLaren não está dando bobeira, a TV canadense fez um longo programa há 2 dias, ó Alonso, ó, já vem detonando tudo.
fez 21,149 do primeiro setor. O Felipe Massa, que fez 1,16,1, fez 21,349. Ou seja, o Alonso botou 2 décimos num trecho de 21 segundos. Agora ele fez 24,1. Vamos ver se baixa o tempo do Alonso. 1,15,486 é temporal para qualquer hora e qualquer momento. Vamos ver o Alonso. O Felipe e o Raikkonen, para arrumarem uma pole position hoje, um lugar na primeira fila, vão ter que tirar coelho da cartola. Que é o que fazia o Schumacher, que a gente sempre brincava. Tem sempre um coelho a mais para tirar da cartola. Alonso 1,15,522. E, além do Schumacher, bom, quem mais teve coelhos na cartola na história da Fórmula 1 foi uma pessoa de que a gente não esquece nunca e vai sempre lembrar com enorme carinho e respeito, Ayrton Senna. Esse tinha mais coelhos na cartola do que qualquer um. Quando parecia impossível, ele dava uma volta mágica no instante final do treino e marcava a pole position. Hamilton 1,15,4. Alonso 1,15,5. Felipe Massa 1,16,1. Você está vendo aí, o Mark Webber vem em quarto, eu estava de olho para ver onde anda o Raikkonen. Está em sétimo, 16,5. Aí o carro do Felipe sendo levado de volta. E o Raikkonen está parado. Está em sétimo, está tranquilo. Barrichello, 11º. Por enquanto deu com sobra, mas tem treino ainda. Jenson Button, 14º. Nesse momento estão fora. Ah não, agora tem que ficar entre os 10. Está faltando uma posiçãozinha pro Rubinho. Ele com um trecho de treino atrasado. Ele deu com sobra 4 décimos em cima do Button, mas agora ele está precisando de tempo para tirar. Ele está precisando de 2 décimos em cima do Trulli para entrar entre os 10. Olha aí os mais rápidos. Primeiro setor, Alonso, 21,1. Segundo, Hamilton, 24,0. Terceiro, Alonso, 30,2. É o domínio total e absoluto da McLaren por enquanto. Mas eu dizia, a TV canadense colocou um programa longo na quinta-feira. E num determinado momento, não sei exatamente a fidelidade dos números, mas eles mostravam o orçamento das equipes para a temporada. O da McLaren é estourado, disparado, longe, imensamente longe, o maior de todos. Para se falar em reais, é ali na casa dos 900 milhões. Depois vem o da Toyota. Em terceiro, vem o da BMW. O quarto é o da Renault. O quinto é a Ferrari, ou o sexto. A diferença hoje, a Honda está antes da Ferrari. A Ferrari é o sexto. Hoje, o orçamento da McLaren é 1,5 vezes o orçamento da Ferrari. É um pouco da explicação dessa evolução. Estão com dinheiro sobrando para gastar. Tem 1,5 vezes. O orçamento da Ferrari se aproxima dos 600 milhões de reais. E o da McLaren vai bater 900. A McLaren é a mais rica e a Ferrari é a sexta apenas. Tem Toyota, Renault, BMW, Honda e só depois aparece a Ferrari. Olha uma ideia. Se o orçamento da McLaren vai a 900 milhões, o orçamento da Spider é de 70 milhões. Não, da Spiker, perdão, é de 70 milhões. Não pode ser a mesma categoria, Reginaldo. São categorias diferentes. Na verdade, sempre foi em relação às mais pobres, mas agora já está havendo uma diferença também entre as grandes, as que têm mais dinheiro. A Williams tem um orçamento de 200 milhões. Da Ferrari é de 600 e da McLaren de 900. É uma coisa absurda. A gente tem que lembrar que no caso da Ferrari, para essa temporada, ela está tendo aí, entre aspas, né, uma economia de talvez uns 150 milhões de reais pela saída do Schumacher, que era um piloto extremamente caro, né? Não vou dizer que não justificava o investimento em cima dele, mas pode ter certeza que... Mas entrou o Raikkonen que é caro, vamos dizer que ele economizou 100, caiu de 400 para 300. Pode ser. Mas a McLaren... A McLaren vai a 900. É uma coisa impressionante. Galvão? Quero dizer, isso foi... Eu assustei com o número da McLaren. Mas os canadenses
Deram com todos os números e jurando por Deus que era verdade. Diga, Carlos Gil. Há pouco tempo, uma pesquisa semelhante, mas feita por uma revista especializada inglesa, ia mais ou menos no mesmo caminho de análise dos orçamentos, mas fazia uma relação custo-benefício de quanto cada equipe investiu para quanto cada equipe faturou em pontos no campeonato. E a Toyota era disparada a grande decepção do ano. A Toyota, para se ter uma ideia, ela tem apenas 5 pontos no Mundial de Construtores, está atrás hoje em dia até mesmo da Williams, para quem ela fornece o motor, por exemplo. É importante isso, os números vêm por aí mesmo, porque essa revista a que se refere o Carlos Gil, ela tem como seu publisher o Bernie Eccleston, então ela não pode estar errada. Quer dizer, foi dele, ele vendeu já, mas ele era a melhor volta do Nick Heidfeld foi eliminada, foi excluída por ele ter passado a chicane ali, ficou em investigação e agora os comissários resolveram tirar essa melhor volta dele. E o Rubinho está em 10º, foi arrumar o tempo no 10º, 1:17:11. Exatamente por isso. Ele não conseguiu o tempo para estar entre os 10. Está na pista, eles estão na pista, estão andando. O Rubinho vai melhorar o tempo dele, hein? O Rubinho vai melhorar o tempo dele. Jenson Button vai ficar fora. Acho isso ótimo quando o Rubinho... Vamos ver se o Rubinho pula aqui. Ele tem como passar o Rosberg, mas o Rosberg também está na volta rápida. Mas o Hyde foi para último e não tem volta. Ele pode fazer agora. Olha só. O Barrichello caiu para 12º. Ele caiu para 12º. O Liudes ia 11º. E o Sato foi arrumar a 10ª posição. Massa é o 4º. Agora é Trulli o 10º. E o Hyde foi o 3º. Hyde foi o 3º. Mas o Massa já estava garantido aí. O Raikkonen, olha só. O Raikkonen bateu na trave. Eles acharam que estava bom demais, ficou em 9º. E o tempo dele 16:05. É que o Rubinho não conseguiu melhorar. Agora cai para a 13ª posição, porque o Kubica entra em 8º. Surpresa, o tempo do Heidfeld, 1:15:9. Totalmente inesperado pelo que a gente viu no treino até agora. Vai lá, Hamilton, Alonso, Heidfeld, Felipe Massa. Olha o Heidfeld aí, ó. Bateu, no muro. Bateu no muro. Tocou. E mesmo assim virou o tempo que ele acabou de fazer. Vamos ver agora? Raspou. E conseguiu fazer... Olha lá. Olha o que ele fez lá. Sujou. O muro tá tão bem pintado ali. Deixou lá. Talvez tenha comprometido o carro para o restante do treino. É, ele deixou lá, ó, a impressão digital dele. Pareceu impressão digital ali. Deixou a impressão ali do pneu. Hamilton, Alonso, Heidfeld, Felipe Massa, Rosberg, Mark Webber, Fisichella, Kubica, Raikkonen e Trulli ficaram fora. Sato, Liuzzi, Barrichello, Coulthard, Jenson Button e Speed. Você vê como o Heidfeld tá num grande início de temporada, né? Ele foi eliminado a melhor volta dele, exatamente naquele ponto que ele tinha errado. Aquele ponto, passou a chicane rápido, ele estava rápido demais, não conseguiu frear, passou direto. Aí ele veio para a volta seguinte, sem tempo, e fez no mesmo ponto, quer dizer, acertou a chicane, arriscou mais até, tocou no muro e ainda assim conseguiu o 3º tempo. Então segure aí, hein? Segure aí, porque já é para valer. Infelizmente o Rubinho ficou fora. Eu estava com esperança que o Rubinho conseguisse uma vaga entre os 10. A última volta dele, ele teve melhor trecho primeiro trecho, melhor trecho segundo trecho e teve algum problema no 3º trecho. Ele teve algum problema no 3º trecho. Pode ter sido o contorno da chicane, algum problema no pegou trânsito, algum problema no 3º trecho ele teve. Ele vinha com 2 primeiras parciais para estar entre os 10. E aí acabou ficando fora dos 10 por meio 10º. Ele perdeu bastante no 3º trecho. Aí de novo o toque do Nick Heidfeld. Então, deixou ali a marca dele no muro do circuito Gilles Villeneuve. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Ei, você que vai ser pai de trigêmeos. Você que sai de férias hoje. E você aí que deu uma cantada e funcionou, hein? Você que entrou na faculdade aos 40. E você, 35 anos, mas deram 25. É, vocês todos. Hello! Vocês ganharam o dia. Ou seja... Cerveja. Cerveja! Nova skin! Beba com moderação. A tecnologia Petrobras é testada nos mais modernos laboratórios do mundo. As pistas. Mas não é qualquer pista, né?
Ixi, amigo, oi, isso aqui é um centro de pesquisa. Tecnologia Petrobras, a única no Brasil testada e aprovada em condições extremas pela equipe AT&T Williams F1, das pistas mais exigentes do mundo, para você usar no seu carro. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Você quer segurança? A Renault faz. Quer facilidade? A Renault faz. Quer mais? A Renault faz. Clio 1.0 sem entrada, com parcelas a partir de R$ 398. Megane Sedan com airbag duplo e ABS de série, taxa de 0,79. Scenic Kids com rádio CD, DVD player e kit de filmes grátis, taxa de 0,79. Quer mais? Revisão preço fechado a partir de R$ 119. Aproveite! O imóvel é esse aqui, ó. O planeta Terra. Nós somos os inquilinos. O contrato de locação só tem uma cláusula. Deixar o imóvel legal para nós e para os próximos inquilinos. A gente vai ter que reinventar. Consumir diferente, produzir diferente. Acho até que reinventar a forma de ser banco. Você vai ver que dá para fazer muita coisa nova e interessante. Fazendo negócios onde todo mundo ganha. Reinventar! É hora de reinventar. Vem com a gente. Banco Real, fazendo mais que possível. Quem mais usa celular está com a TIM. A TIM é líder em tecnologia GSM. A TIM é a única presente em todos os estados do Brasil. E só quem tem o melhor assume a liderança. TIM, a líder de mercado no Brasil. Mude para a TIM. Use a nossa tecnologia para viver melhor. TIM, viver sem fronteiras. Oi, Galvão, tudo pronto aqui no Caldeirão, direto do Estúdio F, aqui na Central Globo de Produções, a gente aqui no Rio de Janeiro, você aí em Montreal, todos aqui acompanhando os momentos finais do treino do Grande Prêmio de amanhã. E para dar o recado seguinte, daqui a pouquinho, logo depois do treino, terminou o treino, tem um Lata Velha aqui no Caldeirão, que a gente reformou uma Kombi 1972 e ela tá linda de morrer. Logo depois do treino, forte abraço Galvão, Reginaldo, Luciano Burti e até daqui a pouco. Luciano Burti, meu amigo Luciano Burti. Luciano Huck, o Burti está do meu lado. É que ele mandou o último abraço pro Luciano Burti, é o Luciano Huck. O meu amigo Luciano Huck, aliás, Huck, parabéns a você pelo Soletrando, o grande sucesso que foi. E o prêmio ter sido uma bolsa de estudos no valor que foi. Parabéns a você, a sua produção, a ideia. O sucesso que foi junto ao público brasileiro, mas fundamentalmente você que faz promoções inteligentes e importantes, essa do prêmio na Bolsa de Estudos foi espetacular. Faça de novo, repita. Parabéns, um grande abraço para você e um grande programa aí no Rio de Janeiro. Diga lá, Carlos Gil. Interrompê-lo que eu estou ao lado do Rubinho. Rubinho, vamos lá. Parcial. Estava muito boa até o terceiro setor. Aconteceu alguma coisa, tráfego no terceiro setor, que acabou não conseguindo classificar para a Superpole? Eu cheguei um pouquinho perto, mais perto do Jenson, e daí que você perde um pouquinho de aerodinâmica. Eu fui, e essa pista, ela tem essa borracha saindo dos pneus. Se você toca o lado errado dela, você acaba escorregando. Foi o que aconteceu. Eu entrei no hairpin, o carro foi um pouco mais largo do que eu queria, e eu perdi ali um meio segundo. Eu acho que dava para entrar nos 10. Obrigado, Rubinho. Mais uma vez, desculpa aí, Galvão, por te interromper. O Rubinho estava passando aqui rapidinho e gentilmente parou para atender a gente. Prioridade é a confirmação, então, dele, Reginaldo, de que foi isso. No terceiro setor, porque a gente vinha marcando os dois setores dele, traziam o Rubinho para a Superpole. E aí ele escapou no hairpin, onde abre o terceiro trecho. Exatamente onde abre o terceiro trecho. E mais uma vez ele termina, mesmo fora dessa última parte, termina à frente do Button. Que no ano a contagem entre os dois está 4-2 para o Rubinho. 4 vezes o Rubinho mais rápido do que o Button. Aliás, Galvão, um mapa da... Olha ele ali, ó. Schumacher tá ali. Apoiando explicitamente o Massa. Mas a situação entre os pilotos largando lado a lado, então eu já disse que o Barrichello é 4-2 no Button. Tem duas goleadas de 6-0, que é o Trulli no Ralf, 6-0, e o Rosberg no Wurz, 6-0. O Marco Webber 5-1 no Coulter, o Liuzzi 4-2 no Speed, o Sutil 5-1 no Albers, o Sato 4-2 no Davidson, o Fisichella 4-2 no Kovalainen. E as outras três que vão se definir agora. O Massa está 4-1 no Kimi, vamos ver o que vai dar nesse treino.
E o Alonso 4-1 no Hamilton e o Heidfeld 4-1 no Kubica. Muito bem, aí é sempre essa marcação importante aí do Reginaldo na briga pessoal dos pilotos. Você viu ali o Schumacher? Ele aparece numa corrida, não aparece na outra, que ele vem de uma coisa que ele faz todo ano, que ele curte, que ele gosta. Ele vai andar de motocicleta com os amigos nos Estados Unidos. Faz um grande giro pelos Estados Unidos. O Burt sabe mais. Onde é que ele anda, Burt? Por onde é que ele anda? Aí ele curte o passeio dele de motocicleta, já estava aqui perto mesmo, veio na corrida. Ele disse isso, né? Que o que trouxe ele aqui para o Canadá foi o passeio na Rota 66, que ele fez com os amigos de moto nos Estados Unidos. Uma coisa que, se não me engano, ele falou que é a 5ª ou 6ª vez que ele tem já feito esse trajeto. E aproveitou a viagem aqui para esse lado e veio para o Canadá. Então, ele foi muito honesto em dizer assim que tá, acho que, né, procurando poder ajudar a Ferrari, mas que dessa vez foi também um lado pessoal de poder vir para esse lado. A Rota 66, lá nos anos 60, era significativa. Ela atravessa a Califórnia na época dos hippies, na época dessa época toda, ela atravessa ali. E hoje existe uma autoestrada muito grande. Restou então o charme, a história, tudo isso na Rota 66, e ele vai lá curtir. Que deu um filme, inclusive. Até filme de TV, a Route 66. Até um detalhe interessante do Schumacher, como o Schumacher, né, que é o piloto que ele foi, entendendo de parte técnica, etc., não é apenas um simples passeio de moto, não. Tem uma equipe toda montada, um caminhão com motos reservas, que vai à frente dele, a esposa do Ron Dennis. Isso. Vai à frente deles, para caso tenha algum problema, já ter uma moto reserva para poder trocar, tem todo o apoio de mecânicos e tal. Então, não é um simples passeio, não. É alguma coisa muito bem estruturada, e por isso que o Schumacher faz questão de estar lá todo ano. Você viu ali a Lisa Dennis, californiana, como já que estávamos falando da Califórnia. E o Hamilton errando a chicane. O Hamilton deu uma escapada ali. Os pilotos estão nesse momento naquela fase em que eles gastam combustível. Foi colocado combustível para eles, o combustível que eles vão largar amanhã. Olha o outro aí, o Nico Rosberg também dá uma escapadinha por ali. Espera para amanhã, porque isso aqui é uma corrida, o que se bate aqui é brincadeira. Repito, é um circuito de rua onde se anda muito alto, onde se anda em velocidade muito alta. E tem sempre um muro por perto ou um guarda-reio por perto. Agora que eles estão já com a gasolina com que vão largar, né, estão gastando, mas saíram bem mais pesados. Você vê que o melhor tempo é um 17,8, bem mais alto do que o Hamilton estava virando, é 2,5 segundos mais alto. A pole position do último ano foi de 1,14,942. Com Fernando Alonso, a velocidade média de 210 km por hora. A volta mais rápida na história aqui é de 2004, com o Rubinho, 1,13,322. Já não se repete mais isso hoje. Aí a repetição do Rosberg, a escapadinha que ele deu. Restando 10 minutos, mais 2, 3 minutos no máximo. E aí eles param, trocam os pneus, e aí é pra valer. And Fernando, your pace is good. Your pace is good. Fernando, I want you to try and save a bit more fuel. Try and save a bit more fuel. Conversaram com o Hamilton e conversaram com o Alonso. O engenheiro pedindo para o Alonso economizar o máximo de combustível, porque a gente sabe que o que conta agora é aquele combustível médio que você dá, por exemplo, 10 voltas, eles vão multiplicar vezes 2,5, talvez aqui no caso. Então são 25 litros que eles vão repor no tanque para a largada. Mas se o Alonso conseguir economizar esse combustível, é um pouquinho a mais que ele tem para a corrida, podendo até às vezes aumentar uma volta na estratégia de parada. Essa ideia é sempre essa, porque você pode perguntar, mas ele não tem que gastar bastante para ficar mais leve, para fazer a pole? Teoricamente sim. Mas se ele conseguir gastar menos do que a direção de prova entendeu que se gasta por volta, vai repor isso. O que eles visam sempre é uma volta a mais na corrida. É sempre o que eles visam. É o detalhe da Fórmula 1, porque todo mundo sabe que o importante é estar em primeiro na primeira curva e depois permanecer mais tempo na pista. Você viu onde o Hamilton passou ali? Lembrando, né, Galvão, que quantas corridas a gente viu o Schumacher ganhar justamente nesse momento, né? Os carros paravam, ele dava aquela uma voltinha a mais
muito rápida e saía depois à frente. Essa uma volta a mais é quase sem combustível, com o carro leve. E aí o Schumacher ganhava a corrida na volta anterior à parada do boxe. Aí você tá vendo o Trulli. Restando 8h29. Agora há pouco deu para ouvir também o Trulli falando no rádio com a equipe, dizendo que era impossível conseguir andar mais rápido do que ele andou agora nessa segunda classificação. Então você vê que tirou o máximo do carro e já assumiu que não pode ir mais rápido. É isso aí. Começam a entrar os carros para os boxes. O primeiro é o Trulli. Vai ser o primeiro a fazer a volta rápida. Mark Webber entrou também. O Hamilton passou aqui na minha frente agora. Não foi para o box. Passou também o Heidfeld. Por enquanto só Mark Webber e Trulli. Só os dois vão abrir volta. Felipe Massa passou também. Passou agora. Ainda não é dessa vez que ele vai abrir a volta. Vamos torcer demais pro Felipe Massa, hein? É importante tentar ficar... É muito difícil, eu repito. Mas é importante tentar estar na primeira fila. É muito importante. Teve um problema ali no pneu traseiro mecânico da RBR. E deu para ver também um detalhe interessante. O Trulli, que eu falei agora há pouco, escolheu o pneu duro para fazer a classificação, que não é o mais rápido, teoricamente. Mas a primeira volta, né? Mas no caso, às vezes, pelo equilíbrio do carro, vale a pena usar um pneu mais duro para ter um carro que saia menos de frente. Raikkonen e Hamilton. É sempre bom lembrar que o pneu duro daqui é o que tem sido mole, macio em outras pistas. Então é o que foi levado para Mônaco, que digamos assim, um é mole e o outro é menos mole. Aí pneu macio para o Hamilton. Agora é para valer, hein? Quer dizer, depois da volta de aquecimento. Alonso entrou. Kubica entrou agora. Heidfeld também nos boxes. É bom que o Kubica sair logo, senão não dá tempo do Heidfeld parar. Dos 4, o Massa foi o último. Isso quer dizer que ele deve ser o último a tentar a volta mais rápida na segunda parte. Vai dar mais emoção ainda. Vamos ver o que ele consegue. Agora é pra valer, hein? E olha, falar em especial amanhã, no Esporte Espetacular, o Bruno Senna, o sobrinho de Ayrton Senna, mostra fotos inéditas com o tio e conta da amizade que tem com o Nelsinho Piquet. Que bacana isso, ó. E o sonho de pilotar na Fórmula 1 em 2008. Às 9h30, horário de Brasília, o Esporte Espetacular. É a chance que eu venho falando sempre. Já imaginaram? E pode acontecer. Um Piquet e um Senna na pista na temporada de 2008. Além do Felipe Massa, além do Barrichello. Que ano especial, mais especial até do que esse que já tá bom demais. Pode ser para 2008. E conversando com o Nelsinho aqui no box do Canadá, você vê que ele está muito bem entrosado com a equipe Renault. Eu perguntei para ele como era o desempenho dos carros que estão aqui hoje. Dá para ver que ele está por dentro do assunto. Vamos lá que agora é para valer. Mark Webber. Mark Webber fez 21.596 na primeira parcial. É bom guardar essa primeira parcial para ver quando entrarem as feras mesmo, os carros da McLaren e da Ferrari. O Mark Webber fez 24.553 na segunda parcial. Vai vir aí. Vai fechar com o primeiro tempo, hein? Vai fechar o primeiro tempo, porque ele é o primeiro a fazer volta rápida. Vamos ver. Aquele tempo de 1:15.486 dificilmente vai ser repetido o tempo do Hamilton. O Heidfeld já está mais rápido do que o Mark Webber. O Webber virou um 17.261. Isso é tempo para largar em nono. Ele é o primeiro agora e é tempo para largar em nono ou décimo. É. Olha o Heidfeld. O Raikkonen vem rápido. O Alonso virou 21.288 a primeira parcial. Ele está, nesse momento, 2 décimos mais rápido que a primeira do Raikkonen. Parece ser impossível que a Ferrari faça qualquer coisa. Olha o Hamilton.
O Hamilton 1:16.316. Já é tempo para brigar pela pole. O Raikkonen 1:16.498. O Alonso vem mais rápido que eles. O Raikkonen fez 1:16.802. O Fisichella tem 1:17.229 e o Marco Webber 1:17.261. Vamos ver. O Kubica faz 1:17.588. Alonso primeiro. Alonso 1:16.163. Segura o homem que eu quero ver. Felipe Massa faz o quinto tempo, 1:17.219. Não fez uma volta boa. Fez 4 décimos atrás do Heidfeld. Ele tem andado atrás do Heidfeld. Vamos esperar o segundo jogo de pneus do Felipe Massa. Nesse momento ele está largando em quinto. Está perdendo até uma posição. Um lugar na segunda fila para o Heidfeld. 1:17.2. 1 segundo e 1 para o Alonso. É muito tempo. Pode ter dado uma escapadinha, pode ter dado uma perdidinha de carro. Tá difícil a vida para eles, mas o Raikkonen tá na dele ali, ó. Mesmo assim, tomou 3 décimos do Alonso. É até melhor do que vinha acontecendo com a Ferrari. Eles vinham tomando de 4 a 6 décimos. Tomou 3 décimos agora. Aí vai o Hamilton para a segunda tentativa dele. E o Raikkonen vai encostando ali. Vamos ter que torcer para o Felipe na segunda tentativa dele. Por enquanto não tá bom, não. Entre os pilotos de Ferrari e McLaren, só o Hamilton não tem pole ainda no ano. A primeira pole do ano foi do Kimi, depois o Massa fez 3 seguidas e o Alonso fez a última em Mônaco. Aquele tempo do Mark Webber não deu a 9ª posição para ele, não. Deu a 10ª. Perdão, deu a 7ª. É que o Rosberg só agora vai para a pista. Restando 2 minutos. É agora ou não é mais? Vamos ver. Hamilton na pista. Raikkonen na pista. Heidfeld na pista. Alonso e Massa nos boxes. Vai-se embora Alonso. Felipe Massa vai ser o último. Vamos sofrer até o finalzinho. E hoje tem Sylvester Stallone numa comédia muito louca. Pare, senão mamãe atira. Hoje 16h30. Na sessão de sábado. Mas daqui a pouco, logo na sequência, depois das emoções da Fórmula 1, vem o caldeirão do Huck, meu amigo Luciano Huck. Daqui a pouquinho. Depois aqui do treino de Fórmula 1. Vamos para a parte final. Uma volta para cada um. Felipe Massa saiu dos boxes agora. Vamos torcer para que ele consiga uma boa volta. A primeira não foi boa. Ele ficou com o 5º tempo. Rubens Barrichello vai largar em 13º. O companheiro dele, Jason Button, vai largar em 15º. O Hamilton e o Raikkonen vão abrindo volta. Você está vendo aí o Nico Rosberg. Olha o Hamilton vem para tentar pole, hein? O Hamilton vem para tentar pole. Você está vendo o Rosberg, eu estou de olho no computador. O Hamilton fez uma primeira parcial mais baixa que a do Alonso naquela volta de 1:16.1. Aí já estamos com o Hamilton. Lá vem a fera aí. 5 corridas da Fórmula 1, 5 pódios. Liderança do campeonato, já passa 2 décimos abaixo do tempo do Alonso. Falta pole e vitória para ele. Felipe Massa abriu a volta dele agora. Aí vem o Hamilton. Depois dele o Alonso ainda vem. A segunda parcial dele não foi especial, não. A primeira foi especialíssima, a segunda não foi tanto. Aí ele na chicane. Alonso já é mais rápido que ele. Ele tem como fazer o primeiro tempo aqui. Olha só. 1:15.707. Agora o Alonso veio para fazer a pole. Aí aplausos. O Alonso vem para fazer a pole. A primeira parcial do Alonso é de pole. O Raikkonen. 1:16.411. A segunda do Alonso também é de pole. O Alonso vem para pole. O Alonso vem para pole. O Alonso vem para virar 1:15.5. O Alonso vem para pole. O Felipe Massa vem melhorando o tempo dele. Ele está na 7ª posição. Agora ele toma 4 décimos numa primeira parcial do Alonso. E depois toma 3 décimos. Não vai melhorando muito Felipe Massa não. Por enquanto ele é o 8º. Vamos ver o que o Massa faz. Ó o Alonso para fazer a pole. Ó o Felipe ali atrás. Lá vem o Alonso. E aí vem o Felipe.
Olha só, a última parcial dele não foi boa e Felipe Massa permaneceu em quinto e o Heidfeld se posicionou à frente das Ferraris e o Hamilton é pole. Olha a festa da McLaren. O Hamilton é pole. O Alonso não teve uma terceira boa parcial. Hamilton faz a primeira